Ora, muito bom dia a todos e a todas neste dia especial, porque é mais um dia, não é? Mais um dia de oportunidade que Deus nos concede, de oportunidade de honrá-lo, de servi-lo, de glorificar o seu nome. É um dia em que Ele mantém-nos com vida para podermos ouvir a sua voz. Estamos no nosso estudo número 13 e que tem por título Finalmente Tabernáculos. Vamos curvar as nossas cabeças para orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, ao seu nome, que é um nome tão grande, tão poderoso, seja dada toda a honra e toda a glória. Viemos aqui ouvir a sua voz, porque acreditamos que o Senhor nos chamou para nos congregarmos, para podermos conhecê-lo um pouco melhor. Que o seu bom Espírito esteja presente, tocando as nossas mentes, impressionando-nos e fazendo-nos amar mais o Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então já chegamos ao fim das festas. Ou talvez não. Festa dos Tabernáculos, que em hebraico se diz tenda Sukkot, ou tendas, ou melhor, tenda que é Sukkah e Sukkot são tendas, tabernáculos. E nós encontramos a descrição desta festa, como não podia deixar de ser, em Levítico capítulo 23. E vamos ler. Não só em Levítico 23, vamos ver depois que em Deuteronômio também encontramos, mas agora aqui, Levítico 23, vamos ler a partir do versículo 33 ao 43. Não sei se a vossa dá o título, a minha tem exatamente Festa dos Tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 desse 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que derdes ao Senhor. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias. E celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas e ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés aos filhos de Israel as festas fixas
do Senhor. E, portanto, temos aqui a descrição exata do que é que Deus pretendia que o seu povo fizesse. Portanto, já vimos que esta festa era comemorada, tem um grande significado profético. Já vamos ver. Mas ela devia ser comemorada desde o dia 15 ao dia 22 do mês 7º. Ela é muito significativa, por quê? Porque ela representa a nossa vida aqui na Terra. E porque tendas? Porque é que Deus disse para eles comemorarem em tendas? Porque a tenda não é uma casa definitiva, não tem alicerces, não é? E então Deus quer nos mostrar aqui que a nossa vida aqui é temporária, é passageira, é insegura e ao mesmo tempo também nos faz lembrar da nossa verdadeira casa. Eu às vezes vejo certos comentários. Eu sei que nós somos muito defensores do nosso país. Mas, irmãos, o nosso país não é aqui nesta terra. Aliás, ele vai ser aqui. Mas o que eu quero dizer é que não precisamos usar tanta euforia para defender Portugal, ou para defender o Brasil, ou para defender os Estados Unidos. Por quê? Porque esta não é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Depois iremos temporariamente habitar lá. Mas a nossa terra vai ser aqui. Ok, então esta festa também nos fazia lembrar da verdadeira terra, da verdadeira casa. Ela durava uma semana e durante este tempo eles teriam que deixar as suas casas e ir viver em tendas, em cabanas que eles próprios construíam. E já vamos ver como é que elas eram construídas e porquê. Sobretudo o porquê é que é importante. Isto também os faria lembrar do percurso que eles tinham feito durante 40 anos, vivendo em tendas, a caminho da terra prometida. A Sukkah, que é tenda, para um judeu é um símbolo de proteção divina. E nós encontramos isso no Salmo 27. Salmo 27, vamos abrir, versículo 5. Salmo 27, 5 diz o seguinte: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ou na sua tenda, na sua sucá, no recôndito do seu tabernáculo, que está a palavrinha. Me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Portanto, para um judeu isto tem muito significado. E porquê que eram tendas que Deus disse que eles deveriam, ainda hoje, aliás, ainda hoje, eu não sei se os irmãos já puderam ver alguns vídeos de como é comemorada a festa dos tabernáculos em Israel. Alguém já viu, por acaso? Já. A Alice já, a Lida não. Ok, então, os irmãos até podem consultar na internet um canal que é muito interessante, que é Israel com a Aline. Israel com a Aline. E podem colocar lá ou comemoração da festa dos tabernáculos. É muito interessante, ela explica. Então, porquê que era feito desta forma? Bom, Deus tinha dito que eles, durante aqueles 7 dias, todos deveriam sair das suas casas, fossem ricos, fossem pobres. Ou seja, no fundo, isto é um apelo à humildade. Porque todos teriam que viver numa tenda, numa cabana, podemos dizer assim. E então, durante esses dias, eles iriam tomar consciência de que as suas posses, não é, o seu dinheiro, pouco valor tem, eram perecíveis.
e iriam partilhar a sua habitação, podemos dizer, com os mais desprivilegiados. E nós vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 16. Vamos ler do versículo 13 ao 17. Deus aqui explica mais em detalhe e tem aqui algumas coisas que eu quero salientar para os irmãos. Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 13. E eu leio. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Ou seja, já tinha havido a colheita do cereal e já tinha havido a apanha das azeitonas. Eu não sei como é que é no vosso país, mas aqui no nosso país, que é um clima mediterrâneo e muito semelhante ao de Israel, aqui em Portugal, a colheita das azeitonas, ela faz-se mesmo no final do ano, novembro, dezembro, já está frio e é a última coisa a colher. A penúltima são as uvas e a última são mesmo as azeitonas. E então aqui diz-nos que quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar, ou seja, ao final do ano agrícola. Versículo 14. E na tua festa te regozijarás. Então é uma festa de regozijo, de grande alegria. Tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita e o peregrino. Outro detalhe interessante, e o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrareis a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar. Portanto, isto é uma festa que comemora não só o passado, mas também o futuro por antecipação. Te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. Estão a ver? É uma festa que marca o fim de uma coisa, mas o início de outra, de uma época. Versículo 16. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher. Nós já sabíamos disto. Na festa dos pães ázimos, ou seja, a Páscoa, na festa das semanas, ou seja, no Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, a última do ano. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Portanto, nesses dias em que eles estavam a viver na tenda, podemos dizer assim, porque ela é pequena, ela obrigava, portanto, já estão a ver aqui que tem vários significados. O rico e o pobre têm todos o mesmo direito. E depois, por ela ser pequena, ela mantinha os membros da família mais unidos. E é esta lição também que Deus quer ensinar com a festa dos tabernáculos. E também como ela servia para receber não só o filho, a filha, o servo, mas também o quê? O estrangeiro. Ou seja, o que é que Deus está a ensinar aqui? Que eles deveriam praticar, e nós devemos praticar, a hospitalidade, que hoje é tão necessária. Porque hoje existe um espírito muito individualista, sobretudo aqui na Europa. Quanto mais para norte da Europa, pior. As pessoas estão, cada uma no seu casulo, cada uma no seu apartamento, e muitas vezes nem conhecem as pessoas do mesmo prédio. E então esta festa serve para ensinar que nós devemos ser hospitaleiros. E então, como? Eu queria fazer uma pergunta. Esses 7 dias que eram feitos essa festa dos tabernáculos, ela também não representa os 7.000 anos que depois vamos ficar livres ou não? Também, já lá vamos.
Exatamente. Portanto, a sucá, como eles dizem, deve ser feita com ramos de árvores, com folhas de palmeira, com palmas e outras árvores, nós já vamos ver aqui, salgueiros, etc. Porquê? Porque era importante que eles pudessem ver as estrelas. Ou seja, não é como os telhados das nossas casas que nos impedem completamente de ver o céu. E era importante também que a luz pudesse penetrar. Portanto, era um lar, entre aspas, temporário, que devia ser hospitaleiro, que mantivesse a família unida, que fosse tanto para ricos como para pobres. Era um lar sem luxos, sem estruturas sofisticadas ou caras, mas onde reinasse o amor, o calor humano e a santidade. É também um lar de espiritualidade. Por quê? Porque os nossos olhos estariam podendo ver o quê? As estrelas. Vejam como, com uma simples, podemos dizer, não é representação, mas é uma forma didática muito interessante, não é verdade? É uma forma muito interessante de Deus nos educar. Portanto, como já vimos, era um abrigo temporário, era frágil, é frágil, não é? E é precário, instável. O que é que Deus nos quer dizer com isto? Que apesar de tudo isto, Deus é que os manteve 40 anos no deserto. Ou seja, o que é que Deus nos está a dizer aqui? Que o nosso sustento, a nossa proteção, tudo aquilo que nós temos, dependemos de Deus. Vamos agora para Levítico 23, novamente, e vamos ler dos versículos 40 a 43. Levítico 23, eu vou ler a partir do versículo 40. Olhem os detalhes que Deus dá aqui. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Então, o que é que Deus disse que deveria ter? Os frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, árvores frondosas e salgueiros da ribeira. Nós já lemos isto há pouco. Vamos só ler o versículo 42 e 43 novamente. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam. Aqui está. Que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, se era para nos regozijarmos, era, portanto, uma festa de grande alegria. Mas alegria por quê? Porque tinham saído do Egito? Porque tinham saído do Egito, porque Deus os tinha abençoado durante 40 anos, Deus lhes tinha dado o pão do céu pela proteção, não só das intempéries, mas também dos inimigos. Era uma festa que tinha dois aspectos distintos. Um, louvor e ações de graças. Não só porque Deus, pelo que Deus lhes tinha dado, mas também, como lemos há pouco, pelas coisas, pela colheita que Deus lhes iria dar no futuro. E por isso é que eu costumo dizer que é uma festa de alegria por antecipação. Era uma comemoração pela fé por aquilo que Deus lhes ia dar no futuro, no próximo ano. Lembram-se que havia trombetas que tinham sido tocadas antes, não é verdade? Para convocar o povo para assistir também a esta festa.
E como é que era depois, quando o povo de Israel se instalou, depois de passarem uns 40 anos, quando ele se instalou na terra, como é que era comemorado? Aliás, ainda hoje é comemorado desta forma. É uma forma muito interessante. Portanto, convocava-se o povo todo para assistir a uma marcha, mas era uma marcha de sacerdotes. E Jesus assistiu a esta festa. Não sei se os irmãos sabem. Alguém sabia que Jesus assistiu por 3 anos à festa dos tabernáculos e ele pronunciou umas palavras importantíssimas. É interessante que eu falo por mim, eu leio a Bíblia e há coisas que nos escapam. Porquê? Eu penso que por falta de conhecimento. Agora, quando nós já formos ler, com este conhecimento que já temos das festas, nós já começamos a ver a coisa de outra forma. Mas nós já lá vamos. Então, essa marcha, podemos dizer, dos sacerdotes, eles iam todos, dirigiam-se ao tanque de Siloé. Enchiam uma vasilha de prata, não era uma vasilha qualquer, enchiam-na com água e depois dirigiam-se para o templo e as pessoas todas atrás. E o que é que eles faziam no templo? Derramavam aquela água no altar. Interessante. Era um cortejo assim glorioso de sacerdotes vestidos de branco e não só. Havia os levitas que tocavam instrumentos musicais e cantavam. Os levitas se faziam acompanhar de músicos e instrumentos de corda, de sopro e de percussão durante a recitação de salmos, particularmente o Salmo 113 e o 118. Este era um ritual de água derramada e ele tinha um símbolo, como tudo nas Escrituras tem um símbolo, e simbolizava ações de graça pelas chuvas que possibilitaram as colheitas do ano. Eram feitas muitas orações para a colheita do próximo ano. Mas, a cada dia da festa, os sacerdotes rodeavam o grande altar dos sacrifícios, uma vez agitavam também as palmas, as folhas das palmeiras em todas as direções. E no 7º dia, que era um dia especial, podemos dizer, o último, entre aspas, dia da festa, porque não, o 7º dia não era o último dia da festa. Havia mais um dia, por isso é que esta festa ela é diferente de todas as outras. No 7º dia, chamado o Rosh Hashanah Rabbah, que significa a grande salvação, os sacerdotes rodeavam o altar não uma vez, mas 7 vezes, e recitavam o Salmo 118. Durante estes dias todos da festa de Sukkot, os tabernáculos, o altar dos sacrifícios, ele queimava sacrifícios mais do que em todos os outros dias das outras festas. E os irmãos, se quiserem fazer as contas, a gente pode fazer as contas, mas eu digo-vos já aqui que, por exemplo, eram queimados cerca de 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. Onde é que nós encontramos isto? Encontramos isto em Números, capítulo 29. Irmãos, estou a dar-vos estes detalhes para os irmãos depois poderem ler, do versículo 12 ao versículo 34. Porque no primeiro dia, eu até tomei nota aqui, no primeiro dia eram só os novilhos, por exemplo, eram queimados 13 novilhos, no segundo dia 12, no terceiro dia 11, e ia diminuindo o número. Então, se os irmãos somarem, vão encontrar o número 71. E podem fazer isto com todos os outros animais. O que é que Deus nos quer dizer com isto? Nós dissemos Números, qual é o capítulo de Números? É o capítulo 29. 29. Okay. Do versículo 12 ao 12 versículo ao 34. Sim.
Então, era também não só uma festa de ação de graças, pelo que Deus fez e pelo que ia fazer, mas também era uma festa de grande alegria, de grandes celebrações, com banquetes, eles cantavam, louvavam e outra coisa, eles acendiam tochas. Colocavam essas tochas no átrio do templo e aí, porque eram feitas à noite, lembram-se de eu ter dito que praticamente as festas, todas elas começam à noite e vão pela noite dentro. Eles demonstravam a sua gratidão a Deus pelas coisas boas da vida e pela companhia uns dos outros. Um aspecto importante. A festa dos tabernáculos fala-nos, portanto, de alegria, a alegria do Messias. Mas do Messias como? Tabernaculando. Por isso é a festa dos tabernáculos. Tabernaculando no meio de nós. Eu agora gostava, eu sei que há pouco vocês ficaram, alguns de vós talvez, surpreendidos quando eu perguntei, sabiam que Jesus comemorou a festa dos tabernáculos? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 7. Eu peço a um de vocês que leia o versículo 2, João 7, 2. Alguém quer ler? João 7, 2. Sim. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Interessante. Não vamos ler tudo, não é? Mas os irmãos depois podem ler com mais atenção e eu vou dar-vos depois aqui pelo menos 3 ou 4 capítulos do Espírito de Profecia que detalham, detalham estas coisas, são muito bonitas, mas vamos ler no versículo 37 e 38. Lembram-se que falámos da água? Lembram-se? Uhum. Ok, olhem o que Jesus diz agora. Versículo 37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, estamos a falar de que festa? Tabernáculos. Dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, lembram-se que a água era derramada no altar de quê? Dos sacrifícios. Quem é que ia ser sacrificado? Jesus. Jesus. E ele agora diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uau! Então o que é que tudo aquilo significava? Jesus. Porque como nós temos aprendido, todas as festas têm a ver com Jesus e apontam para Jesus. As várias fases do seu ministério em favor dos pecadores. E mais uma vez Jesus está fazendo o convite, quem tem sede venha a mim e beba, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Era isso que eles faziam, derramando aquela água. Era o último dia. Lembram-se que eles circulavam quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes o altar. Estavam a dizer o quê? É que eles comemoravam a festa e não entendiam o significado das coisas. Irmãos, eu penso que nós, de alguma forma, corremos o mesmo risco. Nós, por vezes, temos algum cerimonialismo, não é? Comemoramos certas coisas e não percebemos o significado delas, mas, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo, tem um significado. Quer sejam coisas que são bíblicas, no caso, festas bíblicas, quer as outras que não são bíblicas, elas também têm um significado. E se elas não são bíblicas, elas não têm a ver com Cristo. Se elas não têm respaldo, se elas não têm apoio bíblico, elas são festas em honra a outra coisa, a outro ser. É preciso termos isto em consideração. E ele continua, já agora vamos ler o versículo 39. Ora isto, ele disse, a respeito do quê? Do Espírito que haviam de receber
os que nele crescem. Estava-se a referir a quê? Ao Pentecostes, ao Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, o derramamento daquela água também tinha a intenção, aquele simbolismo, era para quê? Para nos ensinar que quem aceitasse Jesus Cristo, a água da vida, do nosso interior brotaria o quê? Rios de água viva, ou seja, estaríamos cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é representado por vários símbolos, e um desses símbolos é precisamente o quê? A água. A água. Por isso é que nós até chamamos de chuva temporã, de chuva serôdia. Percebem, irmãos? Então, esta festa, ela também tem um grande significado. Ela nos ensina acerca da festa do Pentecostes e da festa do último Pentecostes, que nós, última geração, estamos prestes a receber. Portanto, aceitando Cristo, esta plenitude nós ainda não temos. E é para isso que Deus nos está a chamar, para a plenitude de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Efésios. Capítulo 4. A plenitude de Cristo. Olhem o que diz aqui. A partir do versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que o quê? Nós ainda não chegamos aqui. Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo. É isto que Deus deseja nos ensinar através de todos estes símbolos e que nós encontramos também em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e nós conhecemos bem, não é, que Deus diz, falando do verbo, não é? E o verbo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Não é verdade? E depois, se nós pudermos ver, não vamos ler agora, mas vou dar os textos, Isaías 53, 1 a 3, Isaías 44, 3, Isaías 58, 11, Joel 2, 28 a 32, temos aqui vários textos que nos falam precisamente de tabernacular, de Cristo ter vindo em pessoa a habitar entre nós. Aliás, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, o que é que ele nos diz? Qual é a esperança da glória? É Cristo em vós. Cristo em vós, tabernaculando em nós. E depois temos também Apocalipse, que é o tal 8º dia, porque a festa tinha 7 dias, mais um, o 8º dia, que era um grande dia de comemoração. E este 8º dia, lembram-se que Jesus disse, vamos lá, Apocalipse. Capítulo 21. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3. Diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Ou seja, as primeiras coisas, a primeira semana,
os primeiros 7 dias milenares já passaram. O que é que ele agora vai fazer? Novo céu e nova terra. Um novo recomeço. Versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo, a Sucá, de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, ou seja, tabernaculará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Percebemos, irmãos, o que é que a festa dos tabernáculos nos mostra? É uma linha divisória entre o que foi, como Deus nos abençoou, como Deus nos protegeu, como Deus nos sustentou, como Deus foi tudo para nós, e como Ele agora vai dar início a uma nova era. Esta sim é a nova era. Só que é uma nova era espiritual, celeste, porque as primeiras coisas já passaram. Portanto, irmãos, é urgente que a igreja de Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, tome posse do espírito da palavra, e não apenas da letra da palavra, mas do espírito da palavra, no contexto de relação com Israel versus igreja. Percebem? Sendo Jesus Cristo o nosso Salvador. Podíamos ler aqui outros textos, mas eu vou ler-vos aqui um de Patriarcas e Profetas, que eu já citei aqui, mas para quem não esteve presente, pode tomar nota. Patriarcas e Profetas, no capítulo 52, na página 396.7, isto é importante, porque é a última festa que falta comemorar. Ellen White diz-nos: bom seria que o povo de Deus, na atualidade, tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. E, portanto, não sou eu que estou a dizer, é o próprio Deus que nos está a dizer. E era importante que durante esta comemoração nós o fizéssemos, e nós podemos fazê-lo porque Deus nos deu indicações precisas, mas ao mesmo tempo pudéssemos explicar às nossas criancinhas, aos nossos jovens, tudo isto, estes detalhes, o que é que isto significa. Sabem que os judeus neste período, é muito engraçado, aliás a própria Bíblia diz nos textos que eu há pouco citei, eles têm que vir todos cá para fora, seja para eiras, ou para pátios, ou para praças, varandas, e eles ali constroem a sua cabana com os ramos das árvores. Ali ficam durante o dia, comem, cantam, oram, alegram-se, leem muitas coisas das Escrituras, da Torá, e, portanto, nós podemos fazer a mesma coisa e devemos, porque esta festa ainda não se comemorou. Nós devemos fazer a nossa inscrição e perceber o que é que Deus nos quer dizer com tudo isto. E então, para isso, os irmãos depois poderão ler com calma o capítulo todo, 52, de Patriarcas e Profetas, que tem por título As Festas Anuais. Patriarcas e Profetas, capítulo 52. Depois, Profetas e Reis, capítulo 56, que tem por título Instruídos na Lei de Deus, e também O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 49, que tem por título A Festa dos Tabernáculos. Então, irmãos, sempre que nós estivermos a estudar sobre alguma destas coisas, qual é a nossa obrigação? É ir pesquisar, ler, para podermos perceber o que é que Deus nos está a dizer.
E não ficarmos só com estes videozinhos que nós gravamos aqui. Não é? Nós devemos correr atrás do conhecimento que Deus tem para nos ou aliás, que deixou para nós. Eu vou ler apenas alguns pedacinhos aqui do Desejar de Todas as Nações, do capítulo 49. Começa por dizer assim: 3 vezes por ano era exigido dos judeus reunirem-se em Jerusalém para fins religiosos. Portanto, isto é uma festa religiosa. Um pouco mais à frente diz: era o desígnio de Deus que esses aniversários o trouxessem à mente do povo. Então, para que é que servem as festas? Trazer a mente do povo. Jesus Cristo. Para trazerem Jesus Cristo à mente do povo. Como é que é possível dizer-se que as festas não são importantes? Se nós dizemos que as festas não são importantes, o que é que estamos a dizer? Que Jesus não é importante. Vocês já perceberam a gravidade das mentiras que Satanás tem estado a introduzir nos adventistas? É verdade, irmãos. A realidade é que todo mundo fica com medo das festas por causa... Porque não estudamos, irmãos, está aqui. Era desígnio de Deus que esses aniversários, estas moedim, essas festas fixas, o trouxessem, o com letra grande, referindo-se a Jesus, à mente do povo. Com poucas exceções, porém, os sacerdotes e guias da nação haviam perdido de vista esse objetivo. Haviam. Ou perdemos. Temos que recuperar isto, irmãos. Eu tenho estado a estudar, a começar a estudar, eu tenho estado a ler um livro que não sei se os irmãos conhecem, desculpem-me aqui o parênteses que eu vou fazer. Alguém conhece o livro Madison, A Linda Fazenda de Deus? Não. Eu já li. É lindo. É este livro. Sim, eu tenho. Irmãos, eu digo-vos uma coisa, eu sinto-me assim, pequenina, pequenina, pequenina. Porque Deus dá indicações, alguma coisa que eu não tenho, nunca estudei a respeito, que é da verdadeira, como é que diz aqui, deixem-me dizer-vos, não queria agora desfocar muito. A verdadeira, como é que é? Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. E eu estou escandalizada. Qual é a editora, Belinha? A editora é A Luz do Mundo. Tem muita coisa boa, realmente. Eu penso que o IAG imprimiu isto. Eu penso, não tenho certeza. Irmãos, nós afastámo-nos tanto, 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 tanto. Eu peço a Deus que haja tempo de repor todas as coisas no lugar. Peço honestamente. Qual é o autor? O autor é Ira Gish e Harry Christmas. Coloca de novo. Não, é que tá... Coloca no grupo para nós. Sim, eu vou tirar foto, aliás, eu acho que eu já tirei e já envio para vocês. Vou consultar o IAG, ver se eles têm. Como? Eu vou falar com o IAG, ver se eles têm. E eu fiquei escandalizada aqui com algumas coisas, irmãos, e uma delas é esta que eu vou ler para os irmãos. Desculpem-me, é só um parênteses para mostrar como todos nós, nos afastamos e o Senhor está-nos a chamar para uma reforma rápida, urgente.
E então diz o seguinte: em um ardente discurso na reunião da Associação Geral de 1899, Ellen White disse o seguinte: chamamos os irmãos mais velhos para fora de Babilônia, mas deixamos os nossos filhos frequentarem escolas egípcias e aprenderem caminhos egípcios. Percebem o paradoxo? Chamamos os pais a sair de Babilônia, contudo os filhos estão nas escolas egípcias. Ok. E por isso é que eu acho que nós precisamos aprofundar estes assuntos. Vou ler-vos apenas um pouquinho só mais do Desejar Todas as Nações, capítulo 49, diz: esta festa não era somente a ação de graças pela colheita, mas uma celebração do protetor cuidado de Deus sobre Israel no deserto. Não vou ler muitas mais citações, os irmãos depois poderão ler. Vou só terminar com o cumprimento, porque existem podemos dizer, três aspectos das festas, todas elas, mas desta, ela tem um cumprimento histórico, um cumprimento profético e um cumprimento pessoal. Eu até fiz aqui um quadro, só que ele devia ter sido, isto já está feito há muitos anos, eu devia refazê-lo e escrevê-lo como deve ser, e eu prometo fazer isto. Estão a ver, está aqui, mas isto está muito pouco legível. Contudo, o cumprimento histórico desta festa a celebração da colheita dos frutos. Ok, cumprimento histórico. Agora, um aspecto profético. Ela significa a colheita de pessoas no final dos tempos e o conseguir um corpo completo com Deus habitando em cada um de nós. Um aspecto pessoal, ela tem a ver com a alegria da colheita, mas também com a libertação da presença do pecado. Porque existem três coisas. Deus nos salva de três coisas. Um na justificação, outro na santificação e outro na glorificação. Na justificação, ele nos salva de quê? Ele nos salva da condenação da lei, do pecado. Salva-nos da condenação. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo, ele nos salva, ao longo da santificação, ele nos salva já não da condenação, mas nos salva de quê? Do poder do pecado. Ok? Na glorificação, ele nos salva de quê? Da presença do pecado. Percebem? Então, a festa dos tabernáculos é a comemoração final destas três coisas. Da condenação, do poder do pecado e da presença do pecado. E então começamos uma nova era, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, tantas coisas maravilhosas o Senhor deixou ficar para nós. E tão longe nós fomos, mas nós acreditamos, Pai, que se o Senhor neste momento está a falar com esta última geração é porque é possível, em pouco tempo, nós repormos tudo aquilo que nos foi tirado e voltarmos a ser aquele povo escolhido, preparado, desejoso de ser o lugar da habitação do Senhor. Dê-nos esse desejo, Pai. Ajude-nos a recapitular todas estas informações, a buscar e aprofundar tudo isto, para que se cumpra em nós aquilo que nós lemos há pouco em Efésios 4, para que nós cheguemos, alcancemos a plenitude de Cristo.
Eu lhe peço estas bênçãos, Pai, não que eu mereça, mas o faço em nome e por amor de Jesus Cristo, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Amém. 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 E a pergunta continua. Eu quero ter 40 anos de novo para aprender tudo. Pois, também eu. Alice, quer repetir a pergunta? Pergunta continua. Nossa igreja, a gente fica com a grande dúvida. Tem as pessoas que seguem as festas e elas são condenadas pela nossa igreja. Mas o significado das festas é tão importante nós conhecermos. Quando a nossa igreja coloca o significado do Natal, quando, na realidade, o significado do Natal não é nem naquela época, né? Mas tenta justificar estarmos acompanhando o 25 de dezembro pelo significado de 25 de dezembro, quando o significado das festas é tão mais importante e, ao tempo, se as pessoas querem entender esse significado, são levadas para o lado de que estão fazendo uma coisa que não deveriam fazer. É importante, nós já dissemos isto, mas voltar a dizer. Elas, todas as festas, já tiveram o seu cumprimento profético. Mas esta ainda não. Esta ainda não. E, portanto, mas elas também são instruções para nós. Elas são ensinamentos. E elas falam-nos de Jesus Cristo. Todas elas têm a ver com Cristo. Belinha, não só os tabernáculos que ainda não veio, a expiação está em curso. Exatamente. Exatamente. Estamos no dia da expiação. Ô, Belinha, só uma pergunta. E o significado disso tudo? E qual é o pecado em entender o significado disso tudo? Pois, qual é o pecado? Está escrito. Está escrito em detalhe. Não só na Bíblia, mas com o comprovativo, não é bem comprovativo, mas com a especificidade do Espírito de Profecia. Os acampamentos anteriormente, quando eu entrei na igreja, a gente acampava muito. Não teria um sentido parecido? Que a gente ficava de barraca e aí tinha as pregações. Não, né? Não. Eram os tais campais, mas não era para ensinar a este respeito. Mas pronto, não vamos condenar agora, não é? Nós estamos a falar da nossa própria igreja e, portanto, nós somos a resistência. Somos aqueles que, compreendendo estas coisas, mas precisamos estar bem alicerçados, não é? Para trazer estes assuntos à tona e estudá-los, e é isso que nós estamos a fazer aqui, louvado seja Deus por isso. Amém. Alguma questão que os irmãos queiram colocar? Qual a época correspondente à festa dos tabernáculos nos nossos dias, no nosso calendário, Belinha?
Pois, eu já falei aqui que os judeus têm 2 calendários, não é? Tem o calendário civil e tem o calendário religioso. Mas o que corresponde à festa dos tabernáculos é o mês de outubro. Só que isso no hemisfério norte, né? No hemisfério sul é outro período, porque as colheitas aqui não terminam em outubro. Pois, exatamente. Mas eu penso que para nós comemorarmos esta festa e fazermos estes ensinamentos, não tem necessariamente que ser na mesmíssima data, não é? Eu acho que mais importante do que tudo isso é nós estudarmos Compreensão. a compreensão desse assunto. Significa. Exatamente. Quando é que aí no hemisfério sul acontecem as colheitas? Eu penso que é difícil porque vocês estão sempre a colher, não é? É março, abril. Março, abril. Março, abril. Pronto. Uhum. Poderíamos fazer essa comemoração na entrada do ano? Sim, Eu vejo como uma data muito oportuna, né? sim. Mas, entretanto, têm que estudar muito bem a respeito para saber como é que vão fazer isso. Nós temos aqui os irmãos de leste, aqui no Algarve, no sul do país, temos os irmãos de leste, os russos, ucranianos, temos aqui uma igreja mesmo perto da minha casa, e eles fazem uma comemoração, é muito bonita, eu sempre que eu posso, eu venho para fazer parte, eles antes faziam na rua, e ao mesmo tempo ensinavam as pessoas, e depois ofereciam frutas, ofereciam espigas de milho, ofereciam várias coisas, e é muito bonito nós não perdermos isso de vista. Mas pronto, cada um fará como entender. Exato. Ok, meus irmãos, então, que Deus vos abençoe, vos ajude a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de saber o que é que vamos estudar na próxima semana. Eu tenho aqui uma sugestão que ainda tem a ver com o santuário. Não sei se os irmãos estarão interessados. Entretanto, podem comunicar-se com a Elice e dar sugestões, que é para isso que este grupo serve. É para tirar dúvidas, colocar questões, e ela depois me comunicará, está bem?